Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Todos bem? Eu espero que sim. Então vamos lá, este nosso programa falando de tudo, do projeto Falando de Tudo, que é um projeto de vida filosófico, talvez. Eu tenho muita raiva de tabus. Não é uma raiva emocional, é uma raiva assim, acho que filosófica, de tabus. Tabus são aqueles preconceitos. Alguns assuntos você não pode falar, você não deve comentar, são coisas que têm que ficar no secreto. Assim, tem muito tabu na área sexual, mas eu me lembro de uma vez, eu era adolescente, tinha visita lá em casa, adolescente já para jovem, assim, e daí tinha visita, tinha uns homens mais velhos, da idade do meu pai, menos um pouquinho. Então tinha as mulheres, estavam ali, tomando chimarrão, conversando, batendo papo. E daí os homens disseram, bom, agora nós vamos falar de política, as mulheres podem sair da sala. Isso também é um tabu. Eu tenho raiva dessas coisas. Não pode falar sobre sexualidade perto de adolescentes. Como se adolescente fosse burro, né? E eu já fui criticado como professor, não pode falar coisinhas assim que livremente, principalmente sobre sexo, porque é aula de adolescente. Mas exatamente com adolescente que a gente tem que falar, conversar sobre sexo, não é? Então, eu tenho raiva sobre essas limitações e talvez por isso mesmo a gente vai falar sobre autoritarismo e ditadura hoje. Eu estava vendo aqui um vídeo de 3 horas, um programa de podcast no YouTube, 3 youtubers ali conversando sobre diferenças entre os países. O youtuber que convidou os outros dois, que é brasileiro, e daí um youtuber francês e um youtuber russo. Mas o francês e o russo sabem falar português bastante bem. Mas então falando, eu vi ali certo orgulho ali da russa, era uma russa, Olga do Brasil, falando assim, meio com orgulho que a Rússia não teve colônias como a França teve. É verdade, não teve colônias. Não teve colônias, mas foi muito autoritário, muito colonialista. E ainda tem muito, a França também tem muitos preconceitos, vocês sabem. Mas os 3 falando sobre seus países, né? Seus costumes, suas linguagens. E muito engraçado. Eles sabiam falar bem dos seus países, mas também tiravam sarro de muitas coisas de seus próprios países, inclusive sobre o Brasil. Que a gente acha que não tem autoritarismos, mas tem. Mas a Rússia disse uma coisa muito importante. O brasileiro é um ser único e ele é muito, muito querido em muitos pontos. Então,
vamos lá a esse nosso programa número 16. E ele tem, como já é tradição, nesses nossos programas falando de tudo, aqui, hoje ele tem 3 assuntos e um quarto item que, digamos assim, é uma chave de reflexão sobre os 3 assuntos que eu quero trazer neste programa de hoje. Então, os 3 assuntos que eu acho importante trazer para a reflexão. Um, por nossas experiências próprias do Brasil e que foram trazidos novamente à baila, fortemente ao centro de nossas discussões, mas também esses 3 assuntos também são importantes para uma reflexão a nível global, a nível de relações internacionais, ao nível de relações dos países entre si. Então, os 3 assuntos. Primeiro, autoritarismos e ditaduras. Eu vou tentar demonstrar que são níveis diferentes do mesmo fenômeno, ou um fenômeno parecido, assim, muito ligado, mas são níveis diferentes, embora se refiram ao mesmo item: poder. Autoritarismos e ditaduras. Segundo assunto, se referindo a autoritarismos e ditaduras nas pequenas estruturas. Então, o segundo assunto é autoritarismos e ditaduras nas pequenas estruturas. Família, pequenas associações, clubes, igrejas, quase já é grande, né? Igrejas. Mas na família ele é muito revelador. Amizades, casamentos, até na relação com os animais domésticos. Autoritarismos e ditaduras. E nas grandes estruturas. Aí também pode ser igrejas, porque depende também do que nós percebemos como igreja. A igreja pode ser pequena comunidade, um pequeno núcleo, ou grande estrutura igreja, como católicas, e as grandes estruturas, essas enormes igrejas neopentecostais, pentecostais, metodistas, anglicanas, luteranas, ou nas religiões, digamos assim, né? Pode ser nas religiões, o pequeno centro ali de Umbanda, e a Umbanda como estrutura, a pequena comunidade muçulmana, e a igreja, não pode ser igreja, e a grande estrutura dos muçulmanos em estruturas grandes, muçulmanos da Arábia Saudita, muçulmanos do Iraque, muçulmanos do Irã, muçulmanos dos Estados Unidos, né? E o quarto item, o item que é reflexão sobre esses 3 assuntos,
ou uma reflexão mais global sobre autoritarismos e ditaduras, é uma simples, para mim, clara, convicção. Para mim é uma convicção ou uma observação sobre a realidade nesse mundo que nós estamos organizados. Eu acho que como humanidade, que é a seguinte: sempre há interesses. Sempre há interesses nas convicções ou nas ações individuais e grupais. Sempre há interesses. E é aí que se batem autoritarismos e interesses de libertação ou de interesses libertários, interesses autoritários e interesses libertários, ditadores ou libertadores, se batem por causa dos diferentes interesses de diferentes grupos, de diferentes pessoas, em pequenas estruturas, e quando é grandes estruturas, de esses interesses diferentes de grandes grupos, de grupos diferentes na sociedade, os grupos explorados e os grupos que querem explorar ou manter uma exploração. Então vamos lá. Autoritarismos são mais posicionamentos e ações que têm vontade de ser ditadura, mas ainda não conseguem. Autoritarismos, a gente percebe nas pequenas estruturas, mas também nas grandes. Por exemplo, o francês estava falando, nesse podcast que eu falei, ele estava falando da educação das crianças na França e no Brasil. Ele estava dizendo que na França as crianças são educadas não com rigor, mas com uma certa frieza. Ele disse que tem um livro que se tornou muito, assim, popular na França, mas porque ele já é esse jeito de criar as crianças já é popular na França. Se a criança está chorando, deixa chorar. Porque ela vai, em algum momento, ela vai cansar de chorar. E vai se convencer que a manha dela não vai fazer diferença. Porque ela não é pela manha que ela vai ganhar qualquer coisa. E que ela tem que se conformar ou aprender a se virar. Ele disse que ele entende que os pais com isso querem ensinar a criança que ela não vai receber tudo que ela quiser na vida e que ela precisa fazer por si. Que os pais não estão ali
estão ali para sim, para proteger ela, mas não para fazer suas vontades e nem resolver todos os seus problemas. E que tem problemas que não estão ao alcance do adulto correr atrás por ela. Que ela vai ter que ser mais realista, perceber que chorando não se resolve os problemas. Então eles criam seus filhos mais para a independência. Ele disse que nesse ponto ele prefere, ele entende a intenção dos pais franceses, mas ele gosta mais da intenção dos pais brasileiros, que são muito mais amorosos, muito mais próximos às crianças, que criam as crianças com carinho, ouve mais as crianças. Ele diz que a educação escolar brasileira pode não ter o mesmo nível de intelectualidade, das condições também de uma escola francesa, mas a educação escolar brasileira, pelo menos ela é muito mais carinhosa, receptiva, abraça, beija, consola, conversa com a criança. Ele disse que não é uma questão de autoritarismo. Embora pais, professores e professoras que conversem com as crianças sejam menos autoritários, na França eles não são necessariamente autoritários. Porque na França, os pais sim, eles colocam, dizem para a criança, você tem que se virar, você é da criança, você tem que come na outra mesa das crianças lá, você não pode olhar a televisão enquanto come, a mesa é para conversar, não para olhar a televisão. Isso sim, seus pais franceses fazem. Mas se, por exemplo, na França, a criança é muito livre. Muito livre. O adolescente é muito livre. Se fala mais sobre qualquer assunto, sexo, por exemplo. E se um jovem quiser ser homossexual, eles não têm essa homofobia, esse preconceito sobre sexualidade. Enquanto que no Brasil, se pode até conversar mais e ser mais carinhoso, que não é muito típico de alguns pais autoritários. Mas no Brasil se é autoritário muitas vezes pelo carinho. Eu não vou te dar isso se tu fizer aquilo, se tu fizer isso aí eu vou te dar. Usam a chantagem emocional, principalmente as mães. Tu não, se tu gosta de mim, então tu vai fazer isso. Se tu não gosta de mim, então aí tu vai me desobedecer. Não, às vezes uma coisa não tem nada a ver com a outra. Só um pouquinho que eu fechei aqui, errado, as minhas anotações. Vamos lá de novo abrir. Então o autoritarismo pode ser usado pela chantagem. Então, o autoritarismo que vem pela emoção. O autoritarismo, digamos, no clube, na associação, no pequeno grupo, pode se dar pelos mesmos meios.
O autoritarismo é quando alguém tenta se impor. O autoritarismo daquele pai que diz: eu sou adulto, eu sou o mais velho, eu sou o mais rico, eu sou... Deus me deu essa autoridade porque eu sou mais velho, mais rico, mais forte. Mulher pode dizer isso também. Eu tenho essa autoridade porque eu sou mãe, porque eu amo vocês, então vocês têm que me obedecer. Isso é o autoritarismo dentro da família, dentro do clube, no grupo de amigos, na igreja. O autoritarismo, ele sempre quer se impor. A gente nota quem é autoritário. Aquela pessoa que diz assim, que diz tem que ser assim. A pessoa não autoritária, ela propõe. A pessoa autoritária manda. É diferente de autoridade. É diferente de autoridade. A autoridade é a pessoa que era respeitada. Na história de Jesus tem um momento lá em que os fariseus, escribas, esses caras que se achavam os crentãos, os verdadeiros religiosos, né? Viam Jesus conversando com as pessoas pobres e simples, e as pessoas pobres e simples admiradas do que Jesus falava, fazia. E daí esses que se achavam autoridades, fariseus, sacerdotes, escribas, eles se perguntaram: de onde vem a sua autoridade? Enquanto isso eles diziam: tem que fazer assim, os fariseus, né, tem que fazer assim, tem que fazer assado, os sacerdotes davam ordens, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. As pessoas não obedeciam. Mas Jesus ali sentado no chão mesmo, falando de uma maneira simples. E o pessoal gostava, os pobres e os pecadores, publicanos, gostavam do que Jesus dizia e fazia. E aí essas pseudo-autoridades, na verdade que eram autoritários, se perguntavam: mas da onde vem esta sua autoridade? Autoridade é diferente de autoritarismo. O autoritarismo quer se impor de cima para baixo. Porque aqui eu que mando. Eu sou o homem desta casa. Eu sou o líder deste clube. Eu sou o presidente desta igreja. Eu sou o mais velho, o mais rico desta igreja, deste clube, deste encontro. Eu que mando. Este é aquele que tem na sua vontade o autoritarismo. A gente conhece essas pessoas pelo jeito que elas falam, pelo jeito que elas se comportam. Dentro da família isso acontece muito.
por homens machistas e por mulheres que elas não são machistas, são só autoritárias, né? Aquelas mulheres que têm controle sobre tudo. Eu quero saber onde é que tu foi, onde é que tu estava, o que é que tu fez. Não aquela que pergunta, onde é que tu foi? Estava bom lá? Não é esta, é aquela que quer saber. Aquela que manda, ou acha que manda, ou tem vontade de mandar. Né? O homem machista e a mulher, como é que vamos chamar esta? Ditadora, tanto por ordens, e o homem e a mulher também pode ser pela chantagem. Autoritarismo tem muito por aí. Mas o que falta para o autoritarismo ser ditadura? Por que eu estou falando em autoritarismo e ainda não em ditadura? Porque a ditadura é quando consegue esse autoritarismo. Quando esse autoritarismo consegue se transformar em estrutura de funcionamento de um determinado grupo. Então, existe ditadura familiar, ditadura machista. É quando o homem consegue estabelecer o seu poder. Ou ditadura matriarcal, quando a mulher autoritária consegue estabelecer seu poder e ela tem esse domínio sobre todo o grupo, sobre a família. Então podemos falar de lares ditadores, sim. Podemos falar de clubes ditadores, sim, eu já vi. Podemos falar de igrejas com ditaduras funcionando dentro de si, sabemos que existe. Podemos falar de países ditadores, sim. É quando os autoritários conseguem estabelecer sua autoridade sobre toda uma estrutura, pequena ou grande. Então, nas pequenas estruturas, como eu já falei, na família, tem os autoritarismos. Eu conheci um lar assim. Eu vou falar do meu avô e da minha avó. O meu avô era um ranzinza completo. Ranzinza e reacionário. Embora ele fosse bem inteligente, assim, não era um homem burro. Se bem que eu conheci ele um pouco velho já para saber. Mas dizem que ele não era burro, não. Ele era um homem inteligente, mas extremamente autoritário. Mas ele era autoritário e não se conseguiu estabelecer sua ditadura. Porque, embora a minha avó, a esposa do meu avô, fosse, assim, submissa, ela era submissa na frente dele. E com o tempo ela passou a nem dar mais bola. Ela dizia, vai pro quarto, vai escutar teu rádio e vai dormir. E dela ficava com os mais jovens e batendo papo. E fazia as coisas como ela queria. Na frente dele não, né?
ele poderia, como não era, isso não era denunciado antigamente, ele podia e fez isso. Eu soube que fez, eu nunca vi, bater na esposa. Sim. Antigamente a agressão à mulher era autorizada porque o homem era considerado o chefe da casa e o dono da mulher, da sua esposa. Antigamente era. Não me venham dizer que antigamente era melhor. Não me venham, né? Não façam isso, que não era melhor. Não era melhor. Eu me lembro muito, me lembro de detalhes. E ouvi falar de muitos detalhes. Que pessoas mais velhas que eu me contaram. Sim, detalhes terríveis. E que eu sei que acontecia entre os meus avós, por exemplo. Então, na minha família, nos filhos do meu avô, teve um avô que só teve filhos, o pai do meu pai só teve filhos homens. Alguns são tão grossos como era o meu avô, outros já puxaram mais o lado delicado e inteligente da minha avó. Na outra família do meu avô, ele teve três filhas e 2 filhos. 2 filhos. Era o tio Jorge, o tio Hugo, e eram 3 filhas. Eu me lembro de uma dessas filhas, era muito autoritária. Uma irmã da minha mãe. A minha mãe também era um pouco autoritária. Usava um pouco a chantagem. Mas, numa boa, ela não era tão autoritária, não. Tinha outras coisas que ela deixava bem livre. Mas nas pequenas estruturas, então falei bastante da família, tem autoritarismos e tem ditaduras. Eu conheci famílias que eram muito ditaduras, assim. Às vezes a mulher fazia virar uma ditadura. Eu me lembro de um homem, coitado, ele era muito legal, mas em casa a mulher era muito brava. Não era má pessoa, mas era muito brava. Mas lembro de muitas famílias onde os homens, cruzes. Eu me lembro, eu sei de uma família aqui em Porto Alegre, uma velhinha, um velhinho. Ela tinha que servir a mesa para ele, porque senão ele sentava, aí ela vinha, botava arroz, perguntava, já foi suficiente? Botava um pedaço de carne, perguntava qual dos pedaços de carne tu quer. Ela botava no prato dele, aí ela servia ele com feijão ou com molho. Aí depois que estava o prato dele servido, ele começava a comer, aí ela sentava e se servia. Se ele queria comprar uma coisa, fazer uma coisa, ele comprava, fazia. Se ela queria comprar alguma coisa, ir a algum lugar, fazer alguma coisa, ela tinha que perguntar tudo para ele.
Então ali tinha se estabelecido uma ditadura nestas famílias. Tem clubes que são assim. Sabe, eu conheci um clube, isso vai lá no Sempre Há Interesses, vou falar de novo. Conheci uma cidadezinha pequena, que tinha 2 CTGs. Sempre quem era eleito presidente de um CTG era um rico da cidade. Então, os pobres abriram outro CTG. Entenderam? Porque aqui é a ditadura dos ricos. Ali, não sei se dá para chamar de ditadura, mas aqui os pobres eram livres, se sentiam livres. Porque havia uma ditadura no CTGs. E os pobres foram tão inteligentes, fizeram um galpãozinho pobre. Sempre mal da grana. O CTG pobre sempre estava mal da grana. Marca aí nos pedaços do CTG dos ricos? Claro que não. Então, nas pequenas estruturas, CTG, nas igrejas, como há ditaduras nas igrejas, não em todas, claro, mas quando tem uma ditadura numa igreja, ela vem com aquele negócio de em nome de Deus eu que mando. Não é terrível uma coisa dessas? No país também tem desejos de autoritários, de ditadores. Eles estão por ali, sempre tentando, sempre, como falei no último programa, no programa número 15, os cupins da democracia, né? Sempre ficam ali tentando roer e estragar a democracia para elas se tornarem donas do poder. Essas pessoas ditadoras. E elas vão se tornar ditadoras quando elas começarem a dominar toda a estrutura do país, assim como é nas estruturas menores. Então, os autoritários estão espalhados por aí. Eles tentam roer as democracias, roer as liberdades das pessoas. Elas são autoritárias, querem mandar nas pessoas e, com o tempo, construir as suas estruturas ditatoriais. E nas grandes estruturas, como é? Aí vamos falar de grandes igrejas, grandes empresas, grandes grandes estruturas como uma rede escolar, uma secretaria de um estado, de um país, polícias. Como funcionam os autoritarismos das pessoas autoritárias dentro dessas estruturas grandes e dentro de estruturas, digamos, de grandes decisões. Funciona tudo mais ou menos do mesmo jeito como nas pequenas.
a pessoas cupins da democracia. Só que aí os autoritários não conseguem fazer muito sozinhos, não. As estruturas médias também não. Elas precisam de outros ditadores ajudando a tomar conta dessa grande estrutura ou dessa estrutura média, ajudando a tomar contas de setores até tomarem conta de tudo. Então, quando eu falei ali lá no podcast que eu comentei lá no início, dos 3 youtubers, o brasileiro, o francês e o russo, a russa, uma mulher. A russa estava se vangloriando. A Rússia nunca teve colônias, porque ela não se interessou em sair para os mares. Ela foi continente adentro, dominando várias etnias. Aí, como eles dominavam aquelas várias etnias, tudo gente diferente, né? Porque a Rússia entrou lá, Eslovênia, foi lá para cima, aquela Sibéria enorme, foi lá para os lados da Mongólia, chegou aí até o Alasca, chegou a atravessar o Estreito de Bering lá em cima. O Alasca hoje pertence aos Estados Unidos, porque o Alasca já é continente americano, então eles atravessaram aquele mar e a Rússia foi para lá. Então, sabe o que ela fez? Ela disse, os estrategistas russos e autoritários, eles pensaram o seguinte: como é que nós vamos juntar todo esse pessoal de tantos povos diferentes, de uma área tão grande, maior país do mundo? Como é que nós vamos juntar e botar esse pessoal todo sobre nosso domínio, todos esses milhares de quilômetros sob o nosso domínio do Império Russo? Temos que ter um grande aliado. Quem? O cristianismo ortodoxo russo. Vamos colocar todos eles debaixo da obediência ao cristianismo ortodoxo russo. Uma igreja para dominar esse pessoal. Então ela estava se gabando de não ter sido tão autoritária quanto os povos que tinham colônias na África, por exemplo. Mas o que ela fez com aquele povaréu? O que a Rússia fez com o povaréu? Usou a igreja para impor sobre eles uma moral, um costume, uma autoridade. Na verdade, um autoritarismo só, o do Império Russo. Então, o grande czar, imperador russo, que detinha pela Igreja Ortodoxa Russa a autoridade divina, o czar do Santo Império Russo. Nas grandes estruturas funciona mais ou menos assim. Hitler não era ele sozinho, era Goebbels no Ministério da Propaganda. Himmler era uma espécie de primeiro-ministro à administração, à organização.
E aí todos os outros seus generais, coronéis, e a SS, sua polícia, terrível, cruel, e com muitos departamentos de polícia secreta. Então eles conseguiram construir ditaduras assim. O Brasil com sua ditadura, com aquela polícia horrível, DOPS, DOI-CODE, departamentos secretos que pesquisavam a vida das pessoas, iam atrás, prendiam, torturavam. Teve um tempo até que as ditaduras aqui, Brasil, Uruguai, Argentina, se uniram num como se chamava, ainda um departamento único de polícia, Operação Condor, se eu não me engano. Para a ditadura, para sequestrar, torturar. Nas grandes estruturas há autoritarismos, há pessoas autoritárias, tendências autoritárias de pensamento. Nas pequenas estruturas, em nossas famílias. Tem gente que aprendeu a pensar assim por causa de pessoas próximas de si. Pais aprenderam autoritarismo com os seus pais e filhos aprendem autoritarismos com os seus pais. Pais e mães, homens e mulheres, principalmente os homens, né? E outros que aprendem o pensamento libertário, em que cada pessoa é livre para pensar, para escolher, para sentir, para fazer arte, para ser. E que não querem mandar em ninguém e nem querem ser mandados por ninguém. São os libertários. E há os autoritários, que, se puderem, constroem a ditadura completa, onde as liberdades são sempre caçadas. Sejam as liberdades materiais, de eu ter o suficiente, de eu poder fazer o que eu quero, como as liberdades imateriais, digamos, liberdade de pensar, de sonhar, de falar, de expressar. Os tabus que eu estava falando antes, que eu odeio, tabus, as proibições de falar em assuntos, por isso esse programa se fala falando de tudo, porque não aceita as limitações, não sem uma razão inteligente, racional. Por isso esse programa de hoje é tão importante para o projeto Falando de Tudo, porque ele é anti-autoritário, ele é libertário. Libertar nossa língua, libertar nossas ideias, sempre com saúde. A saúde de querer o bem, não querer o mal.
Não, não, não se questiona a autoridade de alguém que fala e é reconhecido porque na sua fala, na sua expressão, tem a autoridade de alguém que entende do assunto, que tem experiência. Qualquer um. Pode ser uma criança. Se uma criança der uma opinião neste programa, poderia ser aqui atrás de mim, uma criança dizendo: Gaspar, tu está errado por causa disso, disso e disso. Pode falar, tá certo, tem que falar. Se uma criança ou uma pessoa simples, sem estudo, quiser mandar um chat dizendo, uma mensagem dizendo: Gaspar, tu está errado por causa disso, daquilo, tem toda a liberdade de falar, falando de tudo. Por isso, este programa é contra o autoritarismo. Se alguém me perguntar: sim, mas como é que vai educar uma criança? Com autoridade, não com autoritarismo. Vai ensinar a criança, não vai bater nela. Então, estão entendendo? E se a criança não quiser te obedecer? Como aquele francês disse lá, sobre a educação das crianças na França, você vai, deixa ela chorar. Vai, como os brasileiros, abraçar ela, explicar. Não interessa como você vai fazer. Interessa que seja para ajudar a criança, porque você tem autoridade, você é adulto. Eu não estou falando contra a autoridade, estou falando contra o autoritarismo. Há uma diferença entre autoridade e autoritarismo. E há uma enorme diferença entre democracia e ditadura. Porque na democracia eu posso falar o que eu estou falando. Na ditadura, não. Porque a ditadura só quer que eu fale em ditadura. Não é verdade? Uma ditadura capitalista até, ela não se importa se eu elogiar a ditadura nazista. Mas as duas ditaduras, tanto a nazista quanto a capitalista, sendo ditaduras, não querem que eu fale algo que é libertário. Só o libertário admite que se fale de tudo. A ditadura, não. As ditaduras sempre vão estar unidas, porque elas têm o mesmo caráter. Mas o libertário jamais vai se unir a nenhum tipo de ditador e autoritário. O libertário, ele quer pessoas com autoridade de verdade, por conhecimento, por experiência. Ele não quer um autoritário por sua vontade, por seu desejo, por seu egoísmo. O autoritário tem uma falsa autoridade. A autoridade ama, liberta e faz crescer. O autoritário oprime, deprime e faz caminhar para o passado, não faz crescer, diminui.
Por isso, fora ditadores, show autoritários. Um grande abraço, até nosso próximo programa, possivelmente daqui a 2 dias, significa na terça-feira, né? E vamos à nossa vida, ao nosso dia a dia, com liberdade para falar de tudo, com amor, com sabedoria. Um grande beijo a todos vocês.